Senhor Onyx Dornelles Lorenzoni, o seu depoimento, ele é um depoimento que não esclareceu nada. É um depoimento vazio, apesar de pesar sobre você, sobre o governo que aqui você elogia, um conjunto muito grande de denúncias, de fraudes e de irregularidades que eu vou demonstrar aqui. É um depoimento provavelmente decepcionante para muitos, mas não me surpreende nada. Ainda mais o senhor sentando aqui, mais uma vez, para posar de paladino da moral. Querer falar aqui de CPI dos Correios, de mensalão, dizer que aquilo ali foi um trabalho exemplar, fantástico. Pelo amor de Deus, né, ministro? Eu conheço um relator, inclusive, que lhe acompanhou na CPMI. Saiu tão mal da CPMI que foi derrotado por mim, nós somos da mesma região no Paraná, em todas as eleições até que eu o aposentei, por falta de votos, por falta de prestígio dele, pelo mal que vocês prestaram ao país naquele período. Então falta, Onyx, humildade da sua parte aqui, de reconhecer os erros, de esclarecer eles. Essa CPMI tem esse objetivo, esclarecer e punir os responsáveis, sejam eles quais forem, de quais períodos forem. É uma história muito longa que está sendo contada aqui. Pior é você usar uma parte enorme do nosso tempo, da imprensa, da população que está assistindo, para fazer propaganda do governo Bolsonaro. Pior governo da história desse país. Um governo que matou 200 mil pessoas durante a pandemia, 700 mil pessoas durante a pandemia. Um governo da fome, do desemprego e do pibinho. E um governo que não fez o que qualquer governo teria que ter feito. Eu fui prefeito 2 vezes. Eu fiz isso no meu município quando eu fui prefeito. Fiz uma gestão premiada, não respondo a nenhum processo, nunca fui denunciado por corrupção, porque tomava as medidas necessárias. Medidas essas que quem tomou foi o presidente Lula. Foi a nossa CGU. É muito fácil vir aqui falar que eu defendo aposentados, eu estou do lado certo da história. Para o aposentado, para o pensionista que foi fraudado, lesado, roubado, só conta uma coisa. Quem é que interrompeu a fraude e quem é que devolveu o dinheiro? Não foi o governo Bolsonaro. Vocês assistiram 4 anos calados e foram mudando regras, foram aceitando mudanças, como o veto que vocês não fizeram a essa medida provisória, 871 de 2019, como o decreto 10537 de 2020, ministro. Você tem que explicar esse decreto aqui. É para isso que você veio aqui. Um decreto que ampliou brutalmente a possibilidade dessas entidades fraudar. Vocês prepararam a fraude, inclusive, para ela acontecer em 2023, 2024, 2025. Eu vou ler aqui, porque é importante todo mundo saber. A APB, 300 milhões roubados, celebrado na sua época, no seu período de ministro. A AMBEC, 400 milhões roubados, celebração da ACT na sua época, no seu governo. A BRAPS, que antes chamava ANAMPS, 5 milhões. A SINAB, 70 milhões. A Rian Brasil, 30 milhões. E aí, ministro, a gente precisa falar das doações eleitorais que você recebeu, a sua candidatura ao governo do Estado recebeu. Tudo bem, você vem dizer aqui que à época não acompanhou, não sabia, não vou nem entrar nesse mérito. Mas há muito tempo, já há muitos meses, talvez há mais de 1 ano, essa denúncia veio à tona, ministro. Você sabe quem doou para a sua campanha. Está aqui o Felipe Macedo Lopes, o Golden Boy, 60 mil reais. Está aqui o Everton Rosa, o dono da Facta, 25 mil reais. Eu podia ficar aqui a manhã inteira, mas meu tempo não permite. Que providências, ministros, você tomou a partir do momento que você soube das doações? Você vai ficar com essas doações sem ser explicadas? Sem ser esclarecidas? Alguém da sua campanha recebeu esse dinheiro. Alguém da sua campanha pediu essa doação. Você sabe quem foi. Você minimamente conhece quem era a coordenação da sua campanha,
quem é que era o agente financeiro. À época, você dizer que não sabe, como eu disse, eu não vou entrar no mérito. Mas a partir do momento que você descobriu que providências você tomou, ministro, que iniciativas você teve para tentar entender como é que gente ligada a esse esquema fez o dinheiro dos aposentados e dos pensionistas chegar na sua conta de campanha. Vale lembrar, o decreto, ele escancarou o roubo não só dos aposentados, ele escancarou o roubo dos pensionistas. Nós estamos falando de viúvas, nós estamos falando de crianças, de gente que perdeu o pai, que perdeu a mãe. É grave, ministro, você não explicar as doações. A imprensa diz, você nunca desmentiu, que você fez uma tatuagem no período que você, como réu confesso, reconheceu o crime de Caixa 2. A pergunta que tem pairado, ministro, é qual tatuagem você vai fazer agora? E eu trouxe aqui uma sugestão. Não sei se o senhor conhece essa tatuagem aqui, ó. Questão de ordem, presidente. É o Ouroboros. Vem da Grécia, vem do Egito. É uma serpente que está engolindo o seu próprio corpo. Isso traduz, ministro, o que você está vivendo nesse momento. Os mesmos erros sendo repetidos. A mesma arrogância sendo apresentada, né? A mesma postura de paladino da moral não se sustentando aos fatos. E o ciclo que essa tatuagem representa, ministro, vou lembrar mais uma vez, ele não foi interrompido no governo Bolsonaro. Ele foi interrompido no nosso governo, né? Com precisão, ação correta e com algo que é inédito na história desse país, a devolução dos recursos. Eu assisti há pouco uma apresentação na Voz do Brasil do atual ministro da Previdência, o Volney. 2,4 bilhões de reais já foram devolvidos. Quanto foi devolvido na época do Bolsonaro? 3,5 milhões de aposentados e pensionistas, que você ajudou naquele decreto ali serem roubados, já foram ressarcidos. E mais gente ainda vai ser beneficiada, porque o prazo é agora, no dia 14 de novembro. Então eu queria, Onyx, que você, né, falasse aqui a verdade, respondesse as perguntas que foram feitas, esclarecesse tudo que pesa nesse momento contra você e, como eu disse, um governo que você se orgulha. Porque você não pode dizer que tudo que, na tua compreensão, deu certo no governo é mérito seu, como você veio aqui propagandear, e aí tudo que deu errado naquele governo, e está aqui o gráfico, ó. Isso aqui é da CGU, Onyx. Isso aqui é da CGU. Está aqui a linha. As entidades que tinham ACT de muito tempo, de outros governos, pouco evoluiu os valores que elas desviavam. Agora, as entidades que o seu decreto, que o seu governo, que as suas atitudes viabilizou, está aqui, ó, Onyx, o dado da CGU. Da CGU. Olha como cresceu a linha. Olha como aumentou. Olha quem é o responsável. Olha quem preparou isso para 2023, 2024, 2025. Sem essas ACTs, sem as medidas provisórias, sem os decretos que foram feitos no governo Bolsonaro, essa linha que ascendeu em 2024, 2025, e que nós interrompemos o nosso governo, jamais teria chego onde chegou. Dito e feito. Senhor presidente, uma questão de ordem, por favor. Quem solicitou a questão de ordem, que eu não estou conseguindo identificar? Aqui. Sou eu, pois não, presidente. doutor. Senhor presidente, eu gostaria só que o senhor já se referiu a isso, mas que os senhores parlamentares mantivessem um nível de questionamento dentro dos limites da urbanidade, né, porque o meu representante, meu constituinte, não está aqui na condição de acusado de absolutamente nada. Então, algumas adjetivações, como o ilustre parlamentar fez agora, são desnecessárias. Olha, presidente... Só um instantinho. Só um instante, presidente. Eu não falei do filho dele, do Pietro. Porque eu concordo com ele. Ele não é responsável pelo que o filho fez. Como um filho não é responsável pelo pai, familiar não é responsável pelo familiar. Então eu fui muito sensato com ele. Pois não. Eu vou lembrar ao advogado que os parlamentares estão orientados e todos aqui não vi qualquer tipo de ataque ou desrespeito ao depoente.